Bom dia, prazer. Boa tarde, Cornélio. Hoje a gente vai ver como que a gente aplica as transformadas de Laplace para fazer a resolução de equações diferenciais. Na aula anterior a gente viu sobre a transformada de Laplace, a gente viu algumas transformadas básicas, algumas propriedades, e a gente vai ver como que a gente pode utilizar isso daí para resolver o problema que a gente já resolveu, que é a resolução de equações diferenciais. A gente já viu como que a gente resolve usando os coeficientes a determinar. E agora como que a gente resolve então uma equação do tipo um polinômio de derivadas aplicada à saída igual a uma certa entrada conhecida, um x de t conhecida, dadas as condições iniciais, y ponto de zero, etc., conhecidos. Como que a gente faz para obter o y que resolve isso aqui? Para isso a gente vai precisar de algumas propriedadezinhas, né? Bom, eu vou deixar escrito aqui numa outra lousinha para a gente ir consultando. Para fazer a transformada direta, como que a gente vai fazer, como que é a metodologia? A gente vai aplicar a transformada de Laplace dos dois lados da equação. Transformada de Laplace dos dois lados da equação igual a transformada de Laplace do x de t. A gente isola a transformada do y de s. A gente isola essa expressão y de s e depois calcula o y de t, que vai ser a transformada inversa de Laplace de y de s. Então, esses vão ser os passos. Calcula a transformada dos dois lados, isola o y e depois faz a transformada inversa. Ok? Para fazer esse primeiro passo, eu vou precisar daquela propriedade que a gente viu na aula anterior, que é o seguinte, que a transformada de Laplace da derivada do y de t vezes u de t. Por que vezes u de t? Porque aqui a gente sempre considera que os sinais eles são válidos só para o tempo positivo, só para t maior do que zero. Né? Para tempo negativo a gente não vai supor nada sobre o sinal, a gente vai supor o que a gente conhece a partir do instante zero e dali para frente. Então, é como se tivesse o degrau unitário multiplicando todo mundo ali. Então, a derivada disso aqui vai ser s vezes y de s menos yzinho de zero. Recorrentemente, a transformada da derivada segunda, y ponto. Se a gente aplicar duas vezes essa propriedade aqui, dá para ver que fica dessa forma, s quadrado y de s menos s y de zero menos o y ponto de zero. Então, aqui que vão aparecendo as condições iniciais. Né? Fazendo mais uma aqui, a derivada terceira, o y de t, u de t, vai ser igual a s ao cubo, y de s, menos s quadrado, y de zero, menos s, y ponto de zero, menos y, dois pontos de zero. E assim sucessivamente, né? Genericamente, então a transformada de Laplace da derivada késima de y de t dt, u de t, vai ser s elevado a k y de s, menos somatório de j igual a zero até k menos 1, de s elevado a k menos j menos 1, vezes y derivada jésima do ponto zero. Então, essa seria a expressão geral. Né? Maneira de entender é você vai caindo, você começa, tipo a derivada ao cubo aqui, por exemplo, você começa com s ao cubo, derivada terceira você começa com s ao cubo, e depois você vai caindo o grau do polinômio até o s elevado a zero e vai subindo o tanto de derivada que você precisa aqui. Beleza? Então, essa é a propriedade que a gente vai utilizar para fazer a transformada direta. Para fazer as transformadas inversas, a gente vai usar estas principais transformadas que a gente viu na aula anterior, que é a transformada de Laplace de exponencial de AT ou de t é 1 sobre s menos a, que é a transformada de t elevado a m sobre m fatorial de exponencial de AT ou de t, quando tem as ressonâncias, né? 1 sobre s menos a elevado a m mais 1, transformada de exponencial de AT vezes cosseno de BT ou
de t. Então, veja que está sempre com degrau ali, porque a gente sempre supõe por tempo positivo. Cosseno vai ser S menos A sobre S menos A ao quadrado mais B quadrado. E a transformada de Laplace de exponencial de AT. Seno de BT, o de t, vai ser igual a B sobre S menos A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a gente vai usar basicamente estas transformadas aqui de Laplace. Muito bem. Então vamos começar aqui fazendo um exemplo, né? Então, vamos supor que eu quero resolver essa equação diferencial. Vamos começar com uma simples, y ponto mais 3y igual ao exponencial de menos 2t, y de 0 igual a 1. Vamos começar com essa equação aqui. Tá? Para todos os efeitos, é como se eu tivesse um degrau unitário multiplicando todo mundo, tá? É como se eu tivesse um degrau unitário multiplicando todo mundo aqui, todas as expressões, que a gente sempre vai considerar essas expressões para frente do tempo zero. Beleza? Então vamos lá. Bom, seguindo aquela metodologia, aplicando a transformada de Laplace dos dois lados, o que eu vou ter? Qual que é a transformada de Laplace de y ponto? A transformada de Laplace de y ponto é sy de s menos y de 0. Eu usei aqui esta propriedade, né? Eu usei aqui essa propriedade, que é a transformada derivada, sy de s menos y de 0. Tá aqui. Então, isso aqui é a transformada de Laplace dessa expressão aqui. Beleza. Mais 3y, sim, a transformada de Laplace disso fica 3y, igual a transformada de Laplace de exponencial de menos 2t u de t, né? Lembrando, sempre tem um u de t implícito ali, que vai ser 1 sobre s mais 2. Muito bem. Agora, a segunda etapa é isolar o y de s. E aqui eu aplico já as condições iniciais, que eu sei que y de 0 é igual a 1, né? Que são as condições iniciais dadas do problema aqui. Então, eu vou ter aqui, já deixando o y de s em evidência, né? S mais 3y de s é igual, vou jogar esse menos 1 para o lado de cá, 1 mais 1 sobre s mais 2, certo? Agora, eu vou fazer o MMC aqui desse lado, s mais 3y de s é igual a fazer o MMC aqui. Aqui fica s mais 2, mais 1 sobre s mais 2. Aqui fica y de s, vai ser igual a s mais 3, sobre, jogando esse s mais 3 para baixo, dividindo, s mais 3, s mais 2. Tá? Aqui aconteceu, foi sem querer, mas aconteceu já, então vamos já falar disso aqui, né? Uma coisa que eu tenho um elemento comum no numerador e um elemento no denominador aqui. Né? Eu posso fazer o corta-corta? Posso fazer, na verdade devo. Né? Isso aqui facilita bastante. O que isso aqui vai querer me dizer? Né? Que o modo próprio s mais 3, o modo próprio exponencial de menos 3, não vai aparecer na saída. Né? Se eu fosse fazer lá por coeficientes a determinar, o coeficiente que acompanha a exponencial de menos 3t seria igual a 0. Né? Então, é isso que aconteceu aqui. Então, se aparecer os cortes, pode mandar bala. Pode cortar sim. Aqui foi sem querer, não tinha previsto, mas tá bom. Então, y de s ficou 1 sobre s mais 2. E agora, a última etapa, eu vou aplicar a transformada inversa de Laplace nessa expressão aqui. Que eu vou obter que a transformada y y, e a transformada inversa de 1 sobre s mais 2 é exponencial de menos 2t, u de t. Então, o y de t que resolve essa equação diferencial, dada essa condição inicial, é y de t igual a exponencial de menos 2t, u de t. Você até pode jogar t igual a 0, aqui no caso vai dar 1 mesmo, para ver se satisfaz ali. Beleza? Muito bem. Então, esse é o procedimento padrão. Aplica a transformada de Laplace por todos os lados, isola o y de s e faça a transformada inversa. Muito bem. Vamos fazer agora um caso um pouquinho mais chatinho. Vamos considerar agora um outro exemplo. Vamos supor que eu tenho essa equação diferencial, y ponto ponto mais 3y ponto mais 2y igual a 0. Vamos pegar. Uma outra coisa que vocês conseguem perceber é que aqui eu não fiz nenhuma diferenciação entre forçado, homogênea, simplesmente sigo a metodologia e dependendo do que acontecer, eu obtenho a resposta. Então, nesse sentido, a resolução por transformada de Laplace é mais direta do que
fazendo lá por coeficientes a determinar. Porém, por aquela técnica, a gente consegue perceber coisas que ajudam na nossa análise do sistema, o conceito de modos próprios, o conceito de modos forçados. Por isso que eu prefiro dar aquela metodologia antes do que aqui transformar de Laplace, que numericamente ela é mais diretona, é um algoritmo, você segue a receita e vai embora, né? Mas há muitas coisas sobre sistemas acabam ficando um pouco escondidas aqui, né? Mas tudo bem, se a questão é só resolver equação diferencial, você pode usar a técnica que você achar melhor. Vamos supor que y de 0 é igual a 1 e y ponto de 0 é igual a 0. Então aqui é o meu problema, vamos lá, né? Bom, então vamos aplicar a metodologia aqui, né? A transformada Laplace de y ponto é s quadrado y de s menos s y de 0 menos y ponto de 0. Isso aqui tudo é a transformada do y ponto, ok? Mais 3 vezes a transformada de y ponto, que é s y de s menos y de 0, mais 2 vezes a transformada de y, que é y, isso aqui é igual a 0. Então, vamos deixar o y em evidência, s quadrado mais 3s mais 2, y de s. Olha que engraçado se a gente continuar, que se eu aplicasse o operador p aqui, nessa minha equação, ficaria p quadrado mais 3p mais 2, y igual a 0. Olha só que interessante, né? Guarda essa informação aí, guarda essa coisa aí. Igual, bom, aqui vai ficar do outro lado s vezes y de 0, y ponto de 0 é igual a 0, menos 3 vezes y de 0, mais 3 para o outro lado, né? Mais 3. Muito bem. Então tá aqui. Jogando para o lado de baixo, eu vou ter que y de s igual a s mais 3 sobre s quadrado mais 3s mais 2. Muito bem. Agora vem o último passo, que é fazer a transformada inversa disso aqui, né? Como que eu faço uma transformada inversa desse tipo de expressão, né? Porque até então tinha aparecido aqui simplesmente uma transformada simples, que a gente já sabia direto qual que era a transformada inversa. Aqui aparece uma expressão que a gente não conhece diretamente qual que é a transformada inversa. Quando eu olho aqui, nenhuma transformada inversa tem essa cara aqui, né? Direto, né? Eu não consigo colocar dessa forma aqui. Enfim, como que eu faço então para resolver essa transformada aqui? Bom, para isso eu preciso fazer os seguintes passos, né? Então, y de s. O primeiro passo é eu fatorar os polinômios em termos das suas raízes, né? Se eu pegar esse polinômio do denominador aqui, eu sei que as raízes dele se aplicam Bhaskara e tudo mais, eu sei que as raízes do denominador são menos 1 e menos 2. Então, posso reescrevê-lo como s mais 1 vezes s mais 2. Tá? Então, e se eu fizer distributivo, eu vejo que eu volto para esse cara aqui, né? Vejo se tem os cortes, poderia acontecer, beleza? Né? Vejam que aqui, antes do corte já estava fatorado meio que direto, porque, né, eu tinha passado para o outro lado ali, né? Então, está aqui fatorado em termos das raízes. Muito bem. E eu vou fazer o procedimento que vocês já conhecem, que é o de separação em frações parciais. Então, 1a sobre s mais 1, mais 1b sobre s mais 2. Eu vou separar isso aqui dessa forma. Vou achar os valores de a e b, tais que essa soma, quando eu fizer juntar o MMC, vai dar exatamente essa expressão aqui, né? Porque daí, quando eu fizer a transformada inversa de Laplace, aqui eu vou ter que a transformada inversa da soma é a soma das transformadas inversas. Então, a transformada inversa desse primeiro aqui é a exponencial de menos t u de t. E a transformada inversa disso aqui é b, exponencial de menos 2t u de t. Então, agora eu preciso achar os valores de a e b. Existem várias formas de fazer isso, né? A forma mais direta, mais conhecida, é eu aplicar o MMC aqui, né? Então, vamos escrever de outra cor aqui. É eu aplicar o MMC nessa expressão aqui do lado, que fica a que multiplica s mais 2, mais b que multiplica s mais 1, sobre s mais 1 vezes s mais 2, e comparar o polinômio do numerador com o polinômio do numerador, né?
Então, quem está junto com S igual a quem está junto com S, né? Então, eu compararia aqui, né? Esse cara aqui, que é A mais B vezes S, mais 2A mais B, certo? S mais 1, S mais 2. Compararia quem está junto com S igual a quem está junto com S. Então, A mais B tem que ser igual a 1. E 2A mais B tem que ser igual a 3. Né? Quem está sozinho igual a quem está sozinho. Quem está junto com S igual a quem está junto com S aqui. Beleza? E resolve esse sistema de equações. Resolvendo esse sistema de equações, eu vou ter, fazendo o segundo menos o primeiro. Né? O segundo menos o primeiro aqui. Fica A igual a 2. Né? E jogando ali embaixo, B tem que ser igual a menos 1. Para isso aqui dar válido. Então, isso aí. Então, seriam esses coeficientes aqui. Portanto, minha solução seria 2 exponencial y de t. Seria 2 exponencial de menos t ou de t menos exponencial de menos 2t ou de t. Essa seria a solução final. Beleza? Então, essa é uma das maneiras de fazer esse procedimento de frações parciais. Eu junto de novo essa expressão toda e faço um sistema de equações. Beleza? Uma outra maneira de resolver essas equações, essas frações parciais, é você fazer o seguinte. Eu vou reescrever o problema aqui embaixo, tá? Bom, eu quero calcular primeiro o A. Então, quem está embaixo do A? Está o S mais 1. Então, eu vou multiplicar dos dois lados aqui por S mais 1, que é o cara que está embaixo do A. Quando eu multiplico dos dois lados por S mais 1, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui do lado esquerdo, S mais 3 sobre S mais 2, que eu multipliquei por S mais 1, cortou. Isso aqui é igual a A mais, porque daí cortou também, B vezes S mais 1 sobre S mais 2. Isso aqui é válido para todo S. Inclusive, algum S específico que eu fizer, no caso, eu vou considerar S igual a menos 1. O que acontece com essa igualdade quando eu considero S igual a menos 1? Um valor específico para S. Tá? Por que eu escolhi S mais 1? Que é o cara que zera o termo que eu multipliquei dos dois lados. Quando eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Que S mais 3 sobre S mais 2, quando S for igual a menos 1, é igual a A, e aqui fica zero. Eu corto o valor de B. Então, eu tenho diretamente o meu valor de A. Tá? No caso, o meu valor de A vai ser igual a 3 menos 1, que dá 2, sobre 1, que dá 2. Né? Que é exatamente o A que a gente tinha encontrado ali em cima. Né? Então, a maneira mais diretona de fazer isso é eu fazer esse procedimento. Eu vejo quem está embaixo do A, multiplico dos dois lados por esse cara, né? E depois eu jogo S igual ao valor que zera esse termo que eu multipliquei dos dois lados. Né? Para eu calcular o B, vai ser a mesma coisa. Quem está embaixo do B? S mais 2. Então, vou multiplicar dos dois lados por S mais 2. Multiplico a equação original, tá? Então, que vai dar S mais 3 sobre S mais 1. Que vai ser igual a A, que multiplica S mais 2 sobre S mais 1, mais B. Quando eu jogo S igual a menos 2, eu vou ter que S mais 3 sobre S mais 1. Quando S igual a menos 2, é igual a B. Daqui eu tiro que B é igual a 3 menos 1 dá 1, menos 2 dá 1, menos 2 menos 1 dá menos 1 aqui, que é o valor que a gente tinha encontrado. Tá? Então, essa é uma outra maneira de fazer frações parciais. Né? Em outras palavras, quero calcular o A? O A é o que está sobre o S mais 1, certo? Então, eu faço isso aqui, vale isso aqui, né? Esse cara todo aqui, quando S é igual a menos 1. Né? Ou, quando eu quero calcular o B, quem está abaixo do B? O S mais 2. Então, eu tiro S mais 2 aqui, o B é igual a isso aqui, quando S é igual a menos 2. Tá? Então, eu faço muito mais rapidão isso daí. Beleza? Muito bem. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos supor que eu tenho esse sistema aqui. Y ponto, ponto, mais 3y ponto, mais 2y igual a 2 exponencial de menos t. Y de 0 igual a 0, y ponto de 0 igual a 0. Só para... porque sim. Tudo bem. Bom,
fazendo as transformadas de Laplace dos dois lados, eu vou ter s quadrado y de s menos s y de zero menos y ponto de zero mais 3 que multiplica s, y de s menos y de zero mais 2y de s igual a 2 vezes 1 sobre s mais 1. Bem, tá ali. Então, agora, isolando aqui, eu tenho s quadrado mais 3s mais 2, y de s. Aqui zerou, cortou, porque as condições iniciais são todas nulas, que vai dar 2 sobre s mais 1. E esse cara aqui eu já vou futurar em termos das raízes, que é s mais 1, s mais 2, que a gente até viu no exercício anterior. Então, o que é o y de s? Ele é 2 sobre s mais 1 ao quadrado, que multiplica s mais 2. Tá? Bom, o que apareceu aqui? Apareceu um termo com raízes repetidas, um termo s quadrado. Quando que aparece isso? Quando eu tenho elementos de ressonância. Vejam que aqui eu joguei um exponencial de menos t, e exponencial de menos t já é parte dos modos próprios do sistema. Então é natural que aconteça esse efeito de ressonância. Quando a gente aplica Laplace, a gente nem tem essa interpretação, quer dizer, ela aparece, só que ela fica escondida. Se eu ensinasse só Laplace direto numericamente, a gente talvez nem passasse por essa análise aí de ressonância. Mas é legal, por isso que foi legal de ter feito antes os coeficientes a determinar, que a gente sabe o que está acontecendo aí. Mas apareceu esse s mais 1 quadrado. Como que eu faço? Então deixa eu repetir aqui. Como que eu faço para fazer frações parciais nesse caso aqui? Existem algumas formas diferentes, tá? A forma que eu costumo fazer é o seguinte. Eu vou achar, apareceu s mais 1 quadrado, então vai ficar um a sobre s mais 1 ao quadrado, mais b sobre s mais 1. Então, mais c sobre s mais 2 também, né? Claro. Então, apareceu o cara ao quadrado, eu coloco o elemento ao quadrado e eu coloco todos os elementos de grau menor também, né? E eu vou ser capaz de achar um a, b e c, de forma que esse lado direito aqui fique igual a esse lado esquerdo. Tá? Existe uma outra forma de fazer, que seria eu fazer, por exemplo, aparecer aqui é o s mais 1 quadrado, então eu coloco um polinômio de grau 1 em cima, sobre s mais 1 ao quadrado, mais c sobre s mais 2. Tá? Eu vou colocar aqui a1, b1, porque esse a e b são diferentes desse a e b, né? E aí eu poderia fazer dessa forma aqui também, um polinômio de grau 1 em cima, um polinômio de grau 2 aqui, um grau estritamente menor aqui em cima. Só que fazer a transformada inversa de Laplace aqui já não ficaria tão direto. Né? Aqui, eu sei a transformada inversa de Laplace de cada um desses elementos aqui. Né? Como que seria a transformada inversa de Laplace de cada um desses elementos? Qual que é a transformada de s mais 1 elevado ao 2? Né? Aí eu uso essa expressão aqui, que vai aparecer, no caso aqui, como t elevado ao quadrado, quer dizer que m é igual a 1, então vai ficar t elevado a 1 sobre 1 fatorial. A vezes t elevado a exponencial de menos t de t, é o t elevado a 1 aqui. Né? Mais, e o resto a gente já sabe, b exponencial de menos t de t, mais c exponencial de menos 2t de t. Beleza? Muito bem. Quando a gente for calcular esses coeficientes aqui, usando essa técnica que eu acabei de usar aqui em cima, né, de multiplicar em cima, embaixo e tudo mais, por causa desses elementos ao quadrado ou ao cubo, se aparecer, vai aparecer uma chaticezinha, que é a seguinte, né, vamos multiplicar os dois lados por s mais 1 quadrado. Então aqui vai ficar 2 sobre s mais 2, sobre s mais 2, igual a mais b vezes s mais 1, mais c que multiplica s mais 1 quadrado sobre s mais 2. Quando eu jogo s igual ao cara que zera esse elemento aqui, que é menos 1, aqui vai zerar, beleza? Então eu tenho que a vai ser igual a 2 sobre s mais 2, quando s é igual a menos 1, que é igual a 2. Beleza, aqui não tem problema nenhum. Tá? O problema se dá quando eu for calcular o b. Né? Porque se eu fizer, aqui eu vou fazer errado, tá? Se eu multiplicar simplesmente por s mais 1 dos dois lados, eu vou ficar aqui 2 sobre s mais 1, s mais 2, igual a sobre s mais 1 e pipipi popopó. Só que eu não vou poder jogar s igual a menos 1, porque daí eu vou ter
singularidades, eu vou ter divisões por zero. E divisão por zero, praticamente a gente está gerando um buraco negro, melhor não. Né? Quando a gente tem essa situação, como que a gente faz para calcular o B direto? O C, né, só comentando, o C, já vou calcular o quê? Aqui, né? O que vai ser o C? Se eu multiplicar dos dois lados por S mais 2 e jogar S igual a menos 2, vai ser equivalente a eu pegar isso aqui, né, do termo, né, que vai ser 2 sobre S mais 1 ao quadrado. Quando eu jogo S igual a menos 2, então vai dar que C é igual a 2 também, né, porque vai dar menos 1 ao quadrado aqui. Então C é igual a 2. Beleza? Tá. Eu vou deixar isso aqui no cantinho, né, então vou deixar aqui que C vai ser igual a 1 sobre S mais 2. S mais 1 ao quadrado, quando S igual a menos 2, que é igual a 1. Né? Para a gente se concentrar no cálculo do B agora. Para fazer o cálculo do B, eu vou usar esta mesma expressão aqui. Ou seja, o que ficou aqui quando eu multipliquei dos dois lados por S mais 1 ao quadrado. Tá? E o que eu vou fazer? Se isso aqui é verdade, isso aqui é válido se eu derivar dos dois lados por S. O que acontece se derivar dos dois lados por S? Aqui vai ficar derivado em relação a S de 2 sobre S mais 2. Aqui sumiu o A. Aqui vai ficar B, simplesmente. E aqui vai ficar derivado do produto, né, que eu vou fazer aqui, mas vai ser bom, derivada do primeiro vezes o segundo, menos derivada do segundo vezes o primeiro, sobre S mais 2 ao quadrado. Uma coisa louca aqui. Porém, quando eu jogar S igual a menos 1, que é o cara aqui zero, o elemento que eu multipliquei originalmente, que é o elemento que está embaixo do B também, esse cara aqui todo vai cortar, porque isso aqui depende de S mais 1, isso aqui depende de S mais 1, eu já sabia que isso ia acontecer. Então, meu B, ele vai ser igual a derivada em relação a S de 2 sobre S mais 2, e depois de calcular a derivada, atribuo S igual a menos 1. Tá? Então, eu pego essa expressão que ficou aqui, a expressão sem o S mais 1 quadrado no denominador, e eu derivo uma vez, e depois eu aplico S igual a menos 1. A derivada desse cara aqui vai ser derivada primeira, que é 0, menos derivada segunda, vezes a primeira, que é 2, né? Sobre S mais 2 ao quadrado. Deixa eu ver se eu fiz certinho. Derivada da primeira, derivada da segunda ao quadrado, tudo bem. Quando S igual a menos 1, aqui vai dar 1, B vai ser igual a menos 2, simplesmente. Tá? Então, quando eu tenho repetições aqui de modos, né, o termo de maior grau, ele é diretamente calculado a partir da análise que a gente fez ali. Os termos de graus menores, a gente vai precisar fazer a derivada em cima do termo que ficou aqui. Né? Genericamente, eu tenho aqui um numerador sobre S mais A elevado a P, elevado a P. Né? Então, vou colocar assim, C1 sobre S mais A elevado a P, mais um C2 sobre S mais A elevado a P menos 1. Então, eu vou reduzindo os graus até eu chegar no termo de grau 1 aqui, que é o S mais A. Né? E vamos supor que aqui tem um resto, um R de S. Um resto que é todo, que nesse caso aqui foi o termo que acompanhava, que ficava em cima do S mais 2 aqui. Então, tem um resto ali envolvido. Beleza? Shows. Como que eu faço para calcular cada um desses coeficientes CK? Então, o C1 seria simplesmente o N de S quando S é igual a menos A. Né? O C2 vai ser o N de S, a derivada do N de S, quando S é igual a menos A, né? Que foi o que a gente viu. Né? Então, genericamente, o Késimo C, ele vai ser 1 sobre K menos 1 fatorial. E se eu fizer com grau 3, essa lógica que a gente viu, né, vai ficar mais claro porque que aparece esse fatorial, da derivada K menos 1, derivada em relação a S K menos 1,
do numerador ali, só desse cara que sobra quando... Numerador não, né? Tudo aqui que sobra, né? Inclusive os denominadores, né? Tudo que sobra quando eu tiro o termo S mais A elevado a P. Quando eu tiro esse termo aqui. Tudo que sobra ali. Então, de S, quando eu faço S igual a menos A. Então, para calcular o C1, é simplesmente isso aqui, quando S é igual a menos A. O C2 é a derivada disso, quando S é igual a menos A. O C3, né, que é porque aparece, tá escondido aqui, o C3 seria 1 sobre 2 fatorial, que é 1 sobre 2, da derivada segunda de n de S, quando jogo S igual a menos A. Tá? Ou então, você pode simplesmente fazer aquela primeira técnica que eu fiz ali de igualdade de polinômios. Tá? Isso aqui é só uma maneira de fazer. Conforme eu vou ter uma repetição, vai ficando um pouquinho mais difícil de fazer, ficando um pouquinho mais chatinho, mas essa seria a alternativa. Beleza? Bom, o último tipo de coisa que pode aparecer, vamos fazer um último exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha esse sistema y ponto ponto mais 2y ponto mais 5y igual ao exponencial de menos t. Y de 0 igual a 0, y ponto de 0 igual a 0. Vamos supor que eu tenho esse caso aqui. Bom, aplicando transformagem de Laplace dos dois lados, eu vou ter aqui s quadrado y de s mais menos s y de 0, menos y ponto de 0, mais duas vezes s y de s menos y de 0, mais 5y de s igual a 1 sobre s mais 1. Né? Isso aqui é s mais 1. Muito bem. Como as condições iniciais são nulas, esses termos aqui ficam fora. Então aqui eu vou ter s quadrado mais 2s mais 5 y de s. Nossa, meu s e meu 5 eles são muito parecidos, né? Espero que eu não confunda. E esse cara aqui, as raízes desse polinômio aqui, eles são dados por menos 1 mais ou menos 2j. São raízes complexas conjugadas. O que eu sei lá do coeficiente determinar? O que eu sei que vai aparecer então na saída? Um exponencial de menos t, cosseno de 2t, e o exponencial de menos t, seno de 2t. Tá? Só para deixar claro em nossas expectativas, eu sei que isso vai aparecer. Né? Porém, como que a gente faz para lidar com esses caras em Laplace? Né? Quando eu tenho esse tipo de coisa, eu não fatoro nas raízes. É importante não aparecer os complexos aqui quando eu for trabalhar com Laplace. Então, os termos que têm raízes complexas, eu deixo o termo de grau 2 aqui. Tá? Os termos, quando tiver raízes complexas, eu deixo os termos em grau 2. Né? Então, meu y de s vai ser igual a 1 sobre s quadrado mais 2s mais 5, que multiplica s mais 1. Tá? Tudo bem. E como que eu faço para lidar agora com esses termos que eu tenho aqui, esse termo quadrático, as raízes complexas que eu tenho aqui? Bom, eu vou fazer a separação em frações parciais também. Tá? Vou fazer de novo aqui, eu vou fazer também a separação em frações parciais. Então aqui vai ficar, como aqui eu não separei as duas raízes, eu vou fazer daquela forma que eu tinha escrito lá atrás. Eu vou deixar um polinômio de grau 1 aqui, sobre s quadrado mais 2s mais 5. Né? Eu poderia deixar um a sobre esse aqui? Não poderia não. Tá? Como eu não estou fatorando aqui em duas raízes, eu tenho um polinômio de grau 2, então o correto é eu deixar aqui o polinômio de grau 1. Tá? Basicamente. Mais um c sobre s mais 1. Tá? Muito bem. Agora eu preciso achar o a, b e o c. Para achar o c, eu faço diretamente. O c vai ser igual a isso aqui quando s é igual a menos 1. Então, eu sei que o c vai ser igual a isso aqui quando s é igual a menos 1, que vai ser 1 sobre 1 menos 2 mais 5. Então, vai ser 1/4. Né? Você vai ser igual a isso aqui. E o meu A e meu B, na verdade, ele é mais chato, porque
fazer essa técnica de jogar para os dois lados ali não vai dar muito certo, porque eu precisaria jogar o S igual aos valores complexos, e isso vai dar uma coisa não muito legal. Então aqui eu vou fazer um misto das duas técnicas. Eu acho todas as raízes aqui que não são complexas, usando essa estratégia aqui, e o restante eu vou fazer por comparação de polinômios. Tá? Então agora eu vou fazer comparação entre esses polinômios aqui, né? Sabendo que o C vale 1/4. Então quando eu faço MMC desse cara aqui, vai ficar AS mais B, que multiplica S mais 1, mais C, que multiplica S² mais 2S mais 5, sobre o denominador todo ali, sobre o denominador todo aqui, igual a 1, que eu estou pegando o y original, o y que eu estou querendo separar aqui, sobre todo mundo aqui. Então, fazendo umas brincadeirinhas aqui a mais, quem está junto com S² aqui? Aqui vai aparecer o AS², e aqui tem o CS². Quem está junto com S? Aqui eu tenho o A mais B, mais 2C. E aqui eu tenho o B mais 5C, que está sem S nenhum aqui. Isso aqui tudo tem que ser igual a 1. Né? Então, vamos lá. Quem está junto com S²? Então, A mais C, igual a quem está junto com S² desse lado aqui, que é igual a 0. Então, eu sei que o A é igual a menos C, que no caso é menos 1/4. Fazendo dessa maneira mista aqui, minha resolução de equação do sisteminha de equações fica meio tranquilo. Né? Agora, quando eu faço aqui, por exemplo, B mais 5C tem que ser igual a 1, B mais 5C tem que ser igual a 1, então eu descubro que o B tem que ser igual a 1 menos 5 sobre 4, que vai ser igual a menos 1/4 também. Então aqui eu descobri os valores de A, B e C fazendo uma técnica mista. Eu descubro o C, que ele é tranquilo, né, que é simplesmente fazendo aquela estratégia de pegar isso aqui e jogar S igual ao cara que está embaixo do C, que 0, o cara que está embaixo do C, e faço o MMC, igualdade polinomial, para achar o restante dos valores, que seria mais complicado fazer usando essa técnica aí. Então, achei os valores de A, B e C. Beleza? Então, vamos voltar. Meu y de S, então, ele é igual a A, que é menos 1/4, vezes S, mais B, que também é menos 1/4, sobre S² mais 2S mais 5, mais C, que é 1/4, sobre S mais 1. Tá? Muito bem. Para fazer agora a transformada inversa, o que eu preciso fazer? Bom, a transformada inversa desse termo aqui é tranquilo, é 1/4 exponencial de menos t. Isso aqui é de boas. Agora, a transformada inversa disso aqui, eu preciso reescrever esse termo dessas formas que estão aqui. Como esses caras que estão aparecendo aqui. Porque eu sei que quando eu tenho raízes complexas, que vão ficar dessa forma, exponencial de AT seno de BT, exponencial de AT cosseno de BT. Então, o segredo é eu começar pelo denominador. Tentar escrever o denominador dessa minha forma aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou completar quadrados. Tá? Então, vamos lá. Então, y de S vai ser igual a menos 1/4 vezes S menos 1/4 sobre mais 1/4 sobre S mais 1. Então, vou fazer completar quadrados. Então, aqui é S² mais... O que eu tenho que colocar aqui que pareceria 2S aqui? No caso aqui teria que ser S mais 1 ao quadrado. Porque eu sei que esse cara aqui vai ser S², quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, por causa desse 2 aqui, que eu faço aparecer 1. Se fosse 4 aqui apareceria 2, se fosse 6 aqui seria 3 e assim por diante. Né? O cara ao quadrado ali, né? Que daí vai ficar 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Né? Só que... Quando eu faço isso aqui, esse termo aqui é S² mais 2S mais 1. Então, eu preciso completar o meu quadrado para aparecer o 5 aqui no final. Então, eu completo com mais 4, porque com mais 1 vai dar mais 5. Então, eu faço a estratégia de completar quadrados. Tá? Então, mais 4 aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou reescrevendo esse termo aqui, dessa forma aqui, como uma coisa
um produto notável, um quadrado notável aqui, mais um restante aqui. Para descrever isso como um produto, um quadrado notável mais uma coisa restante, o quadrado notável eu vou usar o S aqui, que vai parecer ele quadrado, e o 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né, para saber qual que é esse elemento que aparece aqui. E o restante, eu comparo para dar esse termo aqui. Muito bem. Então, com isso, eu já sei... ali eu estou usando A e B, né? Ficou ruim, né? Vamos usar aqui outras letras. Vamos usar... Né, que isso aqui eu estou comparando. Esse termo aqui todo. Eu estou comparando com alguma coisa sobre S menos A1, vou colocar assim, ao quadrado, mais B1 ao quadrado. Só para ficar diferente do A e B que a gente tinha feito aqui anteriormente, tá? Eu estou fazendo essa comparação aqui, S menos A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem que é o A1? É igual a menos 1. Quem que é o B1? É igual a 2, que eu estou fazendo a comparação desse cara aqui com esse cara aqui, para eu reescrever minhas expressões dessa forma aqui, tá? Então, agora que eu sei quem que é o A1 e o B1, quem que é o 1 e o B1 aqui, fica fácil eu conseguir descrever ele como uma constante vezes esse elemento aqui e uma constante vezes outro elemento aqui. Então, vamos lá. Então, y de S, eu vou descrever como uma constante vezes S mais 1 sobre S mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? Então, já estou aproveitando aqui para descrever como uma constante vezes isso aqui, mais uma outra constante vezes 2 sobre S mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, porque daí eu vou ter o termo aqui em cima, mais o termo que sobrou ali, que só estou carregando ele para frente, tá? Vamos lá. Bom, como eu faço para descobrir esse termo aqui, né? Quem que está acompanhando S aqui? Menos 1/4. Então, vou colocar ele aqui, menos 1/4. Que é o termo que está acompanhando o S ali. Tá? Bom, menos 1/4 aqui, quando eu faço vezes 1 aqui, ele já está dando exatamente essa expressão. Isso aqui tudo já está dando essa expressão inteira aqui. Tá? Não estou precisando nenhum termo de correção para compensar ali. Então, aqui fica simplesmente 0. Eu já vou fazer um outro exemplo que talvez fique mais claro esse procedimento daqui para cá, tá? Mas de qualquer forma aqui vai ficar 0, né? Então meu y de t, minha transformada inversa, vai ser menos 1/4 exponencial de menos t cosseno de 2t, o de t, mais 1/4 exponencial de menos t, o de t, tá? Esse aqui que fica o resultado final, beleza? Bom, eu sei que não ficou muito claro como é que eu passei daqui para cá, tá? Eu vou fazer um último exemplo, só que começando daqui, né, só mexendo no transformado inverso, para ver se fica um pouquinho mais claro, tá? Como é que eu passei daqui para cá. Aí depois vocês voltam aqui e talvez dê para entender um pouco melhor. Então, né, vamos supor que eu queira fazer a transformada inversa de Laplace de 2s mais 8 sobre s quadrado mais 6s mais 13. Isso aqui. Vamos supor que quero achar isso aqui. Que as raízes disso aqui são menos 3 mais ou menos 2j. Né? As raízes desse cara aqui. Né? Então, bom, aqui eu não preciso nem fazer frações parciais, porque ele já está só nesse elemento aqui. Se tivesse aqui um vezes s mais alguma outra coisa, eu teria que fazer as frações parciais, beleza? Aqui não precisa. Eu posso fazer a transformada inversa direto disso aqui. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou completar o quadrados. Então, vou deixar o 2s mais 8 aqui por enquanto. Vou completar quadrados. Aqui vai ficar s mais 3 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Né? Aqui ficaria s quadrado mais 6s mais 9. Para completar 13 aqui, preciso de 4. Tá? Então, esse aqui fica os meus produtos aqui notáveis. Uma coisa ao quadrado, mais um resto que ficou ali. Tá? E eu tenho que reescrever isso aqui como alguma coisa vezes s mais 3 sobre s mais 3 ao quadrado mais 4
mais alguma outra coisa, vezes 2 sobre S mais 3 ao quadrado mais 4. Seria 2 ao quadrado. Tem que escrever dessa forma aqui, tá? Eu vou colocar letras aqui, né? Vou colocar aqui o A, vou colocar aqui B, né? Então, isso aqui fica como? Fica A que multiplica S mais 3, mais 2B, sobre o denominador aqui, igual a 2S mais 8, tá? Bom, se eu fizer a igualdade de polinômios, quem acompanha o S é igual a quem acompanha S, só que desse lado aqui eu só tenho o A que acompanha o S. Então, necessariamente, o A ele vai ser igual a quem acompanha o S desse lado aqui. Então, vou ter que o A tem que ser igual a 2. Então, por isso, esse cara aqui é igual a 2, né? O restante, bom, 3A mais 2B, que é o restante aqui, tem que ser igual a 8, ao cara que sobrou ali, né? Então, 3A, o A é igual a 2, então aqui 6 mais 2B é igual a 8, portanto, B tem que ser igual a 1 para dar certo. Então, eu tenho aqui que B é igual a 1. Como é que eu faço para ver diretamente? O termo A tem que ser necessariamente igual a esse termo que acompanha o S, porque só o A que acompanha o S desse lado aqui. Então, A é igual a 2. Então, 2 aqui vezes 3 dá 6. Eu preciso de mais 2 para chegar no 8. Então, foi essa lógica que eu usei ali em cima para fazer um pouco mais direto, tá? Deveria ter feito um pouquinho mais em etapas aqui, mas acho que ia ficar um pouquinho mais confuso também. Então, foi essa forma que eu usei lá em cima. E aí, a transformada inversa, então, ficaria 2 exponencial de menos 3t cosseno de 2t, ou de t, ou martelado, mais 1 vezes exponencial de menos 3, isso, 1 exponencial de menos 3t, seno de 2t, ou de t. Então, estaria aqui, tá? Então, voltando aqui, né, no anterior, o cara que acompanha com S é igual ao valor de A aqui, né, que eu tenho menos 1/4, para completar com menos 1/4, precisaria de mais 0, por isso que chegou nesse resultado aqui. Então, essa é a maneira que a gente faz para resolver equações diferenciais para transformada de Laplace. Você aplica a transformada todos os dois lados, isola o y de S e faz a transformada inversa. Tá? Então, é isso aí, gente. Valeu!